Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para a disciplina didática, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre planejamento, mas nós vamos falar sobre as modalidades organizativas do planejamento ou do trabalho pedagógico, como a gente vai encontrar em algumas teorias, tá bom? Então, nessa aula, vocês vão conhecer um pouco sobre sequências didáticas, atividades permanentes, projetos didáticos, atividades que são possíveis serem utilizadas dentro do nosso planejamento a partir de direcionamentos que o professor vai escolher, tá bom? Então, para que as situações de aprendizagem elas ocorram, é necessário que o professor planeje situações em que a criança possa utilizar a leitura e escrita como um propósito, isso é, como uma função social. De forma a otimizar o tempo e contemplar os objetos do conhecimento previstos na BNCC, que guiam a ação do professor, sejam eles os oficiais ou planejamentos específicos da escola, podemos nos valer das modalidades organizativas de ensino, que são propostas por Délia Lerner. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo, uma entrevista com a professora Délia Lerner, falando um pouco sobre essas modalidades organizativas do trabalho pedagógico, tá certo? Então, vamos conhecer agora um pouquinho de cada uma dessas modalidades, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar no projeto didático, vocês já devem ter ouvido falar numa sequência didática, em atividades permanentes, em atividades independentes. Então, nós vamos falar um pouquinho desses 4 tipos de atividades que são possíveis serem utilizadas no nosso planejamento, tá? No dia a dia do professor. Então, primeiramente, a gente vai falar da sequência didática, tá? Da sequência didática. Então, a sequência didática, ela são situações didáticas articuladas que possuem uma sequência de realização cujo principal critério é o nível de dificuldade a uma progressão de desafios a serem enfrentados pelos alunos que construam um determinado conhecimento. Tá? Então, é importante a gente entender que sequência vem de ordem, né? Então, é um sequenciamento didático, é a construção de atividades sequenciadas, tá? Então, sua unidade mínima é o plano de aula, planejar a gestão dos conhecimentos e das aprendizagens, interações adequadas para o tempo didático disponível. Na sequência didática, a gente tem uma duração variável de 1 hora para cada aula, né? Sendo que essa sequência didática ela pode acontecer por 1 mês, por 15 dias, a gente falando da mesma temática. Tá? Então, a sequência didática é o quê? A gente escolher um tema, né? Uma história, uma situação, um problema, que vai desencadear outras ações didáticas dentro da mesma temática, tá? E quais são as características básicas da sequência didática? As características básicas são essas: funcionam de forma parecida com os projetos e podem integrá-los, mas o produto final é apenas uma atividade de sistematização ou de fechamento. Diferente do projeto didático, que a gente vai já falar dele, o produto final da sequência didática é apenas uma atividade, tá? Alguns exemplos de sequências didáticas, de situações didáticas, que a gente pode destacar aqui, tá? Por exemplo, as atividades sequenciadas com começo, meio e fim para estudo de um tema com a duração de 1 ou poucas aulas. Por exemplo, sequência de atividades de ortografia, de gramática, de aprendizagem sobre gêneros, portadores textuais, ou de multiplicação, de divisão, de procedimentos classificatórios ou experimental, ou seja, conteúdos que não poderiam ser aprendidos em uma única atividade, mas em várias, porém que não necessitam compor um projeto com objetivo e produto final. Então, a sequência didática é aquela possibilidade, por isso que é uma modalidade organizativa, né, do planejamento, da construção da ação do professor, que não é uma aula simples,
que o conteúdo a ser aprendido, ele precisa de mais aulas, ele precisa de diferentes estratégias. Então, trabalhar a leitura, trabalhar com a matemática, trabalhar com as experiências das ciências. Sempre é importante a gente trabalhar com a sequência didática. E o interessante da sequência didática é a possibilidade da interdisciplinaridade, tá? E agora a gente vai falar da atividade permanente. Atividade permanente, situações didáticas propostas com regularidade, cujo objetivo é constituir atitudes, desenvolver hábitos. Por exemplo, para promover o gosto de ler e escrever, desenvolver atitudes e procedimentos que leitores e escritores desenvolvam a partir da prática da leitura e escrita. Então, essas atividades permanentes são aquelas atividades que, rotineiramente, elas vão fazer parte do funcionamento da aula. Por exemplo, roda de leitura, uma roda de conversa, é uma atividade permanente, que acontece todos os dias e que precisa estar presente no planejamento do professor. E o tempo de duração, como ela se repete de forma sistemática, é possível e previsível para formar hábitos diários, semanal, quinzenal ou mensal, a gente não tem um quantitativo de horas, né? Elas vão aparecer na rotina da prática pedagógica do professor, tá? E é fundamental que o professor se utilize de atividades permanentes. Qual é a característica básica da atividade permanente? A marca principal dessas situações é justamente a regularidade, que é por isso possibilita contato intenso com o tipo de texto, com o autor, com o assunto. Então, é fundamental que a gente possa estar repetindo constantemente as atividades permanentes. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos dessas atividades permanentes, como eu falei para vocês. Roda de biblioteca, rotina de leitura compartilhada, roda de notícias, roda de curiosidades científicas, situações diárias de escrita. Por exemplo, uma atividade permanente que eu tenho na minha sala é todos os dias fazer com que as crianças treinem o cabeçalho, porque como elas estão no primeiro ano, é muito importante que elas aprendam que é necessário o uso da identificação da escola e, consequentemente, também elas desenvolvam a caligrafia, tá? Então, nós já falamos da sequência didática e falamos da atividade permanente. A outra modalidade que é muito utilizada e que vocês já devem ter ouvido falar e participado dessa situação didática são os projetos didáticos, né, lá no ensino médio. São situações didáticas que oferecem contextos nos quais o estudo ganha sentido e aparece como uma atividade que se orienta para a realização de um propósito claro. Então, sempre um projeto didático, ele vai partir de um problema, ele vai tentar resolver situações que estejam presentes na escola, no cotidiano dos alunos. E o interessante é que o projeto didático, diferente da sequência didática, ele sempre vai ser de longo prazo, né? Ele vai ter uma longa duração. Os projetos permitem uma organização muito flexível de tempo, os de longa duração proporcionam a oportunidade de compartilhar com os alunos o planejamento da tarefa. Os alunos, eles podem participar do planejamento. O tempo de duração depende dos objetivos propostos, né? Podem ser dias, pode ser um projeto de uma semana. Geralmente, quando vocês forem para os estágios, vocês vão realizar projetos de uma semana, de 3 dias, porque é o tempo compatível com a carga horária do estágio. Mas a gente também pode ter projetos de longa duração, projeto de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, tá bom? E as características básicas do projeto? Ter um objetivo final comum e uma finalidade compartilhada por todos os envolvidos, que se expressa no produto final. É interessante vocês perceberem que o projeto didático, ele sempre vai ter uma sensibilização e uma culminância. Na culminância, a gente vai trabalhar com a ideia do produto final, tá certo? E aí, a gente tem como exemplo, né, de situações didáticas de projeto didático, confecção de um livro sobre um tema pesquisado, recital de poemas, leitura em voz alta de contos para um determinado público, produção de protótipos, né, quando se trabalha com reciclagem, se trabalha com sustentabilidade. Esses aqui são exemplos de produto final de projetos, tá? E, além das sequências didáticas, das atividades permanentes dos projetos, a gente tem as atividades independentes, que também são chamadas de atividades de sistematização.
As atividades independentes, elas são situações ocasionais e não planejadas em que algum conteúdo significativo é trabalhado e que tenha relação direta com o que está sendo desenvolvido nas outras atividades ou projetos. Então, situações de sistematização de algum conhecimento estudado em outras atividades ou projetos. Por isso que ela também pode ser chamada de atividade de sistematização, tá? São atividades que a gente vai desenvolver de acordo com a temática e que não necessariamente ela é rotineira, que nem as atividades de permanentes, tá? Ela tem variação de tempo, tá? Normalmente é uma atividade única, em uma hora aula. Trata de conteúdos significativos, ainda que não façam parte do currículo, da série, ou sistematizam conhecimentos estudados. A gente trouxe alguns exemplos, né? Quando o professor aproveita um evento não planejado como situação didática que merece especial atenção do grupo, discussão sobre um acontecimento impactante para todos no bairro, escrita de uma carta para um colega ausente por motivo súbito, recuperação de conhecimentos estudados em uma sequência de atividades. Então, é a possibilidade que o professor vai ver, dentro do seu planejamento, de criar uma atividade que vai ajudar a sistematizar o conteúdo trabalhado, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter a compreensão das atividades, da sequência didática, das atividades permanentes, dos projetos didáticos e das atividades de sistematização, tá? Então, dentro desse processo, a gente vai ter novas possibilidades de organização do trabalho pedagógico, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês aqui nessa aula, a partir dessa aula de hoje, esse PDF, tá, que nós utilizamos na aula. Vou deixar também uma reportagem, como eu falei para vocês, da Nélia Lerner, e mais uma reportagem que fala sobre o quebra-cabeça das modalidades organizativas que está na revista Nova Escola, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das modalidades organizativas. Não deixem de ler o material, tá bom? Para entender mais. E a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.